Capítulo 12. Oceano Índico, 2005. Cassandra recostou-se no plástico frio e duro do assento e olhou pela janela para o vasto oceano azul que cobria o globo até o horizonte. O mesmo oceano que a pequena Nell tinha atravessado tantos anos antes. Era a primeira vez que Cassandra viajava para o exterior. Isto é, fora a Nova Zelândia uma vez e tinha visitado a família de Nick na Tasmânia antes de se casarem, mas nunca mais longe do que isso. Ela e Nick tinham pensado em passar alguns anos na Inglaterra. Nick ia compor músicas para a TV britânica e devia haver muito trabalho para historiadores da arte na Europa. Mas não foram e ela enterrara esse sonho havia muito tempo, sob tantos outros. E agora estava em um avião, sozinha, voando para a Europa. Depois de falar com Ben no centro de antiguidades, depois de ele lhe dar o retrato da casa, depois de encontrar a mala, não houve espaço em sua mente para mais nada. O mistério lhe tomara e, por mais que tentasse, não conseguia se livrar dele. A verdade é que não queria esquecê-lo. Gostava de pensar naquilo, de conjeturar a respeito de Nell, daquela outra Nell, a menina que ela não conhecera. Era verdade que, mesmo depois de ter encontrado a mala, não tinha a intenção de viajar de imediato para a Inglaterra. Parecia mais sensato esperar, ver como se sentiria passado um mês. Talvez planejar uma viagem para depois. Não podia partir para a Cornualha assim, por impulso. Foi então que teve o sonho, o mesmo que vinha tendo havia uma década. Estava parada no meio de um campo, sem nada no horizonte. O sonho não dava uma impressão de perigo, apenas de algo sem fim. Vegetação comum, nada que alimentasse a imaginação. Um capim verde claro, longo o suficiente para roçar a ponta dos seus dedos, e uma brisa leve e constante que o agitava. No início, anos antes, quando o sonho era novidade, sabia que estava procurando alguém e que, se caminhasse na direção certa, iria encontrar essa pessoa. No momento, por mais que sonhasse com aquela cena, nunca conseguia encontrá-la. Uma colina era substituída por outra. Desviava os olhos no momento errado. Acordava de repente. Aos poucos, com o tempo, o sonho havia se alterado. Tão sutilmente, tão devagar que ela nem notou. O cenário não tinha mudado. Fisicamente, tudo permanecia como antes. Era o sentimento do sonho. A certeza de que encontraria o que procurava desapareceu. Até que uma noite percebeu que não havia nada, nem ninguém esperando por ela. Que por mais que caminhasse, que procurasse, que desejasse encontrar aquela pessoa, estava sozinha. Na manhã seguinte, a tristeza perdurava, mas Cassandra estava acostumada com aquela ressaca e tocou a vida como sempre. Não houve nenhum sinal de que o dia seria diferente, até que ela foi ao shopping ali perto comprar pão e passou pela agência de viagens. Engraçado, nunca tinha notado que ela ficava ali. Sem saber por que, abriu a porta, entrou e viu uma fila de atendentes esperando que dissesse alguma coisa. Cassandra se lembrou mais tarde de ter sentido certa surpresa nessa hora. Parecia que ela era uma pessoa real, afinal, um ser humano, entrando e saindo da órbita de outros. Mesmo que normalmente tivesse a sensação de viver uma vida pela metade, de ser meia-luz. Depois, em casa, tinha parado por um momento, revivendo os acontecimentos daquela manhã, tentando isolar o instante em que havia tomado a decisão. Saíra para comprar pão e tinha voltado com uma passagem de avião. Então foi até o quarto de Nell, pegou a mala em seu esconderijo,
retirou tudo o que havia dentro dela: o livro de contos de fadas, o desenho com o nome Elisa Makepeace escrito atrás, o caderno pautado com a caligrafia de Nell em cada página. Preparou um café com leite e se sentou na cama de Nell, tentando decifrar aquela caligrafia horrível, transcrevendo num outro caderno o que lia. Cassandra era razoavelmente boa em decifrar anotações escritas em séculos anteriores. Isso fazia parte do trabalho de uma comerciante de antiguidades. A caligrafia de antigamente seguia determinado padrão, mas a letra de Nell era uma bagunça, perversa, propositalmente bagunçada. Para piorar, o caderno tinha se molhado em algum tempo de sua existência. As páginas estavam grudadas, havia trechos mofados, e se não tomasse cuidado, poderia rasgar as folhas e perder para sempre o que estava escrito nelas. Foi um trabalho lento, mas Cassandra não precisou ir muito longe para perceber que Nell estava tentando solucionar o mistério da sua identidade. Agosto 1975. Hoje eles me trouxeram a maleta branca. Assim que a vi, soube o que era. Fingi naturalidade. Doug e Phyllis não sabem da verdade. E eu não queria que vissem que eu estava tremendo. Queria que pensassem que aquela era apenas uma mala velha de papai, que ele a quis dar para mim. Depois que foram embora, fiquei olhando-a por um bom tempo, tentando lembrar. Quem eu sou? De onde venho? Não adiantou, é claro. Então, finalmente a abri. Havia um bilhete de papai, uma espécie de pedido de desculpas e embaixo outras coisas. Um vestido infantil, meu, suponho, uma escova de cabelo de prata e um livro de contos de fadas. Reconheci-o imediatamente. Abri o livro e então a vi, a autora. Ela é a chave para o meu passado, tenho certeza. Se eu a encontrar, irei finalmente me encontrar. E é isso que pretendo fazer. Neste caderno, vou anotar meu progresso e, no fim, saberei meu nome e por que o perdi. Cassandra virou cuidadosamente as folhas mofadas, cheia de expectativa. Nell tinha conseguido fazer o que planejava. Descobrira quem era. Foi por isso que ela comprou a casa. A última anotação tinha a data de novembro de 1975 e Nell havia acabado de chegar a Brisbane. Vou voltar assim que ajeitar as coisas por aqui. Ficarei com pena de deixar minha casa em Brisbane e minha loja, mas isso não se compara com a descoberta da minha verdade. E estou tão perto, sei que estou. Agora que o chalé é meu, sei que vou encontrar respostas. É meu passado, meu eu, e quase estou encontrando. Nell tinha planejado deixar a Austrália para sempre. Por que não o fez? O que teria acontecido? Por que não escrevera mais nada? Mais uma olhada na data, novembro de 1975. E Cassandra ficou arrepiada. 2 meses antes de ela ser abandonada na casa de Nell. O período de uma semana ou 2 que Leslie mencionara tinha se prolongado indefinidamente, até se transformar em para sempre. Cassandra largou o caderno quando compreendeu o que tinha acontecido. Nell assumira Cassandra sem pestanejar. Lhe dera um lar e uma família, uma mãe, e nunca, nem por um instante, deixara a neta saber dos planos que sua chegada havia interrompido. Cassandra tirou o rosto da janela do avião. Pegou o livro de contos de fadas na mala e o colocou no colo. Não sabia por que embarcara no avião com o livro. Era a ligação com Nell, supunha, pois este era o livro da maleta, o elo com o passado da avó.
uma das poucas coisas que a acompanhara pelos mares até a Austrália. E também tinha a ver com o próprio livro. Exercia nela a mesma compulsão de quando tinha 10 anos, e o descobrira no apartamento de Nell, no subsolo da casa. O título, as ilustrações, até mesmo o nome da autora, Eliza McPeace. Ao pronunciá-lo baixinho, Cassandra sentiu um arrepio. Enquanto o oceano passava lá embaixo, Cassandra abriu o livro e começou a ler uma história chamada Os Olhos da Velha, que reconheceu daquele dia quente de verão muito tempo antes. Os Olhos da Velha, Eliza McPeace. Era uma vez, numa terra que ficava muito além do mar luminoso, uma princesa que não sabia que era princesa, pois, quando era muito pequena, seu reino tinha sido invadido e sua família real assassinada. Acontece que a princesinha, neste dia, estava brincando do lado de fora dos muros do castelo e só soube do ataque quando a noite começou a cair e ela encontrou sua casa em ruínas. A princesinha vagou sozinha por algum tempo até chegar a um chalé na beira de uma floresta escura. Quando bateu à porta daquela pequena casa, o céu, enraivecido com a destruição que havia testemunhado, despejou sobre a terra uma violenta tempestade. Dentro do chalé morava uma velha cega, que ficou com pena da menina e resolveu abrigá-la e criá-la como se fosse sua filha. Havia muito trabalho a ser feito no chalé da velha, mas a princesa nunca reclamou, porque ela era uma princesa de verdade, com um coração puro. As pessoas mais felizes são aquelas que têm trabalho a realizar, pois suas mentes se mantêm ocupadas, seu tempo para tristezas, sem tempo para tristezas. Então a princesa cresceu feliz. Amava as estações do ano e gostava de semear e de cuidar das plantações. E, embora estivesse se transformando em uma linda moça, ela não sabia disso, porque a velha não tinha nem espelho nem vaidade. Portanto, a princesa não havia aprendido nada a respeito desse sentimento. Uma noite, no 16º aniversário da princesa, ela e a velha estavam sentadas à cozinha jantando. "O que aconteceu com seus olhos, querida senhora?" perguntou a princesa, que havia muito refletia sobre isso. A velha virou-se para a princesa. A pele enrugada tomava conta do local onde seus olhos deveriam estar. "Minha vista me foi tirada." "Por quem?" "Quando eu era uma jovem donzela, meu pai me amava tanto que tirou os meus olhos para que eu nunca contemplasse morte e destruição no mundo. Mas, querida, você também não pode contemplar a beleza", disse a princesa, pensando no prazer que sentia ao contemplar seu jardim em flor. "Não", respondeu a velha, "e eu gostaria muito de ver você, minha bela, crescer. Não podemos procurar os seus olhos em algum lugar?" A velha sorriu com tristeza. "Meus olhos deveriam ter sido trazidos por um mensageiro quando eu fizesse 60 anos. Mas na noite em questão, minha bela, ele chegou junto com uma violenta tempestade e eu não pude encontrá-lo. Podemos ir procurá-lo agora?" A velha balançou a cabeça. "O mensageiro não pôde esperar e meus olhos foram levados para o poço fundo, que fica na terra das coisas perdidas." "Não podemos ir até lá?" "Infelizmente", disse a velha, "isso fica muito longe e o caminho é cheio de perigos e privações." Aos poucos, com o passar das estações, a velha foi ficando mais fraca e pálida. Um dia, quando a princesa estava a caminho do pomar para colher maçãs para o inverno, ela encontrou a velha sentada no tronco da macieira, se lamentando. A princesa parou, espantada, pois nunca tinha visto a velha aborrecida.
Parando para escutar, percebeu que ela estava falando com um solene pássaro cinzento e branco, com a cauda colorida. Meus olhos, meus olhos, meu fim está chegando e minha visão jamais será restaurada. Diga-me, sábio pássaro, como vou encontrar meu caminho no outro mundo se não posso enxergar? Rápida e silenciosamente, a princesa retornou ao chalé, pois sabia o que tinha que fazer. A velha havia sacrificado os olhos para abrigar a princesa, e agora esta bondade devia ser retribuída. Embora nunca tivesse ido além dos limites da floresta, a princesa não hesitou. Seu amor pela velha era maior do que uma montanha formada por todos os grãos de areia da praia. A princesa acordou bem cedinho e se embrenhou na floresta, só parando ao chegar à costa. Lá ela embarcou, atravessando o vasto oceano em busca da terra das coisas perdidas. O caminho era longo e difícil, e a princesa ficou perplexa, porque a floresta da terra das coisas perdidas era muito diferente da que conhecia. As árvores eram cruéis e retorcidas, os animais medonhos. Até os cantos dos pássaros faziam a princesa estremecer. Quanto mais se assustava, mais depressa corria, até que finalmente parou, com o coração martelando em seu peito. A princesa tinha se perdido e não sabia para onde ir. Já estava se desesperando quando o solene pássaro cinzento e branco apareceu na sua frente. Fui enviado pela velha, disse o pássaro, para levá-la a salvo até o poço das coisas perdidas, onde você encontrará o seu destino. A princesa ficou muito aliviada e seguiu o pássaro, com o estômago roncando, porque ainda não encontrara comida naquela terra estranha. Algum tempo depois, viu uma velha sentada em um toco de árvore. Como vai você, minha bela? Perguntou a velha. Estou com muita fome, respondeu a princesa, mas não sei onde encontrar comida. A velha apontou para a floresta e de repente a princesa viu que havia frutinhas nas árvores e pencas de nozes nas pontas dos galhos. Ah, obrigada, gentil senhora, agradeceu a princesa. Eu não fiz nada, disse a velha, só abri seus olhos e mostrei o que você sabia que estava ali. A princesa continuou andando atrás do pássaro, mais satisfeita agora. Contudo, o tempo começou a mudar e o vento esfriou. Passado algum tempo, a princesa encontrou outra velha sentada em um toco de árvore. Como vai você, minha bela? Estou com muito frio, mas não sei onde encontrar roupas quentes. A velha apontou para a floresta e, de repente, a princesa viu uma moita de roseiras silvestres, com pétalas macias e delicadas. Ela se cobriu com elas e ficou bem aquecida. Ah, obrigada, gentil senhora, agradeceu a princesa. Eu não fiz nada. Só abri seus olhos e mostrei o que você sabia que estava ali. A princesa continuou andando atrás do pássaro cinzento e branco, mais satisfeita agora e mais aquecida do que antes. No entanto, seus pés começaram a doer, porque já tinha andado muito. Passado algum tempo, a princesa encontrou uma terceira velha sentada em um toco de árvore. Como vai você, minha bela? Estou tão cansada, mas não sei onde posso encontrar uma carruagem. A velha apontou para a floresta e, de repente, em uma clareira, a princesa viu um cervo marrom, com uma argola dourada em volta do pescoço. O cervo piscou para a princesa um olho escuro e pensativo, e a princesa, que era bondosa, estendeu a mão. O cervo se aproximou e baixou a cabeça para que ela pudesse montar. Ah, obrigada, gentil senhora, agradeceu a princesa. Eu não fiz nada, a não ser abrir seus olhos e mostrar o que você sabia que estava ali. A princesa e o servo seguiram o pássaro cinzento e branco, cada vez mais para dentro da floresta escura, e com o passar dos dias, a princesa começou a entender a linguagem delicada do servo.
Enquanto conversavam, noite após noite, a princesa descobriu que o servo estava fugindo de um caçador traiçoeiro, que tinha sido enviado por uma bruxa má para matá-lo. A princesa estava tão grata ao servo por sua gentileza que resolveu mantê-lo a salvo dos seus perseguidores. Mas boas intenções nem sempre são o bastante. E bem cedo, na manhã seguinte, a princesa acordou e viu que o cervo não estava no lugar de sempre, perto da fogueira. Na árvore ao lado, o pássaro cinzento e branco agitava-se, e a princesa se levantou depressa para segui-lo. Ao se embrenhar no bosque, ela ouviu o cervo chorando. Correu para junto dele e viu que havia uma flecha enfiada em seu flanco. A bruxa me encontrou, disse o servo, enquanto eu colhia nozes para nossa viagem. Ordenou que os arqueiros atirassem em mim. Eu corri o mais depressa que pude, mas quando cheguei aqui não consegui mais. A princesa se ajoelhou ao lado do servo e ficou tão angustiada com o seu sofrimento que começou a chorar sobre seu corpo. E a sinceridade e a luz de suas lágrimas cicatrizaram a ferida do animal. Nos outros dias, a princesa cuidou do servo, e quando a saúde dele foi restaurada, eles prosseguiram sua viagem em direção aos limites da vasta floresta. Quando saíram finalmente no meio das árvores, avistaram a costa e o mar luminoso. Um pouco mais ao norte, disse o pássaro, fica o Poço das Coisas Perdidas. O dia terminara e a noite caía, mas as pedrinhas na praia brilhavam como prata ao luar, indicando o caminho. Eles caminharam para o norte até que finalmente, no topo de uma rocha negra, avistaram o Poço das Coisas Perdidas. O pássaro cinzento e branco se despediu e saiu voando, após cumprir seu dever. Quando a princesa e o servo chegaram ao poço, ela se virou para acariciar o pescoço do seu nobre companheiro. Você não pode descer até o fundo do poço comigo, querido servo, disse ela, pois tenho que fazer isso sozinha. E lançando mão de toda a coragem que tinha descoberto em si mesma durante a viagem, a princesa pulou para dentro do poço e caiu. A princesa mergulhou em sonos e sonhos até se ver caminhando em um campo em que o sol fazia a grama brilhar e as árvores cantarem. De repente, apareceu uma bela fada, com cabelos compridos e ondulados, que brilhavam como fios de ouro, e um sorriso radiante no rosto. A princesa se acalmou imediatamente. Você veio de muito longe, viajante cansada, disse a fada. Eu vim buscar os olhos de uma amiga querida. Você viu os olhos a que me refiro, linda fada? Sem uma palavra, a fada abriu a mão e ali estavam os lindos olhos de uma donzela que não tinha visto nenhum mal no mundo. Pode levar, disse a fada, mas sua velha jamais irá usá-los. Antes que a princesa pudesse perguntar o que a fada queria dizer com aquelas palavras, ela acordou e viu que estava deitada ao lado do seu querido servo, na abertura do poço. Em suas mãos havia um pequeno embrulho com os olhos da velha. Durante 3 meses, os viajantes percorreram a terra das coisas perdidas e atravessaram o profundo mar azul, retornando à terra da princesa. Quando se aproximaram do chalé da velha, na beira da floresta escura, um caçador os fez parar e confirmou a profecia da fada. Enquanto a princesa viajava pela terra das coisas perdidas, a velha tinha ido tranquilamente para o outro mundo. Ao ouvir isso, a princesa começou a chorar, pois sua longa viagem fora em vão. Mas o servo, que era tão sábio quanto bondoso, pediu-lhe que enxugasse as lágrimas. Não tem importância, porque ela não precisou dos olhos para saber quem era. Ela soube disso por causa do seu amor por ela. E a princesa ficou tão grata ao servo
que estendeu a mão e acariciou seu rosto. Nesse instante, o servo se transformou em um belo príncipe e sua argola dourada em uma coroa. Ele contou à princesa que uma bruxa má tinha lançado um feitiço contra ele, prendendo-o no corpo de um cervo, até que uma bela donzela o amasse suficiente para sentir compaixão por ele. Ele e a princesa se casaram e viveram felizes para sempre no chalé, com os olhos da velha zelando por eles em um jarro pousado sobre a lareira.